Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de sexta-feira, dia 3 de outubro de 2025. Separei para vocês nessa rodada 9 jogos, tá galera? E no final do vídeo aí a gente vai ter um bilhete pronto e também alavancagem, tá? Eu não me recordo se são 9 ou 10 jogos, tá galera? Mas acredito que são 9 jogos aí nessa rodada, tá? Pra gente analisar juntos. É uma rodada onde a grade não tá assim top, tá? Uma grade assim daria nota 7 mais ou menos para essa grade de jogos da sexta-feira, mas acredito que esses jogos que eu separei aqui nesse vídeo são aqueles que eu consegui assim analisar da melhor maneira possível e vamos buscar aí o maior número de assertividade aí nessa rodada, tá show, galera? Já vai deixando o seu like aí que é muito importante, tá? Vamos buscar aí pelo menos 500 likes nesse vídeo, né? Nesse sexta-feira. E quem ainda não foi inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para estar recebendo notificação sempre que eu lançar vídeo novo, tá? Se vocês notarem aí uma diferença no áudio aí, na minha voz, eu peço a compreensão de vocês porque eu tô viajando, tá? Eu vim viajar para visitar minha mãe, então não teve como trazer o computador. E eu consegui arrumar um notebook aqui, arrumei também um headset aqui meia boca, tá? Então se a voz estiver um pouco ruim aí, já peço a compreensão de vocês, mas eu estava testando aqui, configurei da melhor maneira possível e acredito que vai dar para vocês me ouvir aí de boa. Show? E chega de papo e vamos ao que interessa, galera. Os jogos que eu separei para essa sexta-feira são esses jogos aqui, ó. A gente vai ter campeonato da Turquia, Países Baixos, segunda divisão, né, que é o holandês. Vamos ter campeonato alemão Bundesliga, campeonato inglês Premier League e também Championship, que é a segunda divisão. Campeonato do Equador Série B, Copa do Paraguai, né, Copa de Primeira e encerramento, e Série B do Brasileirão. O primeiro jogo que a gente vai começar analisando aqui, galera, é o jogo do campeonato da Turquia, né? Superliga aí, rodada 8, a gente vai ter o Trabzonspor jogando em casa contra o Kayserispor. 2 horas da tarde esse jogo. Na classificação a gente vai dar uma olhada aqui, a gente vai ver o Trabzonspor com 14 pontos em terceiro lugar, né? Vai fazendo um bom início, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota apenas. E do outro lado a gente tem o Kayserispor que não venceu ninguém, né? 5 empates e 2 derrotas até o momento, somando 5 pontos. Confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada, a gente vai ver aí que tem bastante empate, né? São 2 vitórias do Kayserispor, 1 vitória do Trabzonspor e 2 empates aí seguidos, né? Então assim, pode acontecer um empate? Pode. Porém, um momento que vai vivendo o Trabzonspor eu vejo favoritismo do time da casa, tá? Pagando uma odd de 1,50, na minha opinião tá ótimo para entrada simples. E a gente vai com essa primeira opção, né? Com a dica casa vence, né? Trabzonspor para vencer. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Trabzonspor. Agora o próximo jogo aqui, galera, campeonato do Países Baixos aí, né, que é o holandês, segunda divisão. A gente vai ter a rodada 10 e vamos ter aqui o Cambuur jogando em casa contra o Emmen. Esse jogo aí que promete ser bem interessante, né, especialmente que o Cambuur vai fazendo um bom início aí, né, são 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota até o momento, somando 20 pontos em segundo lugar no campeonato. E do outro lado a gente tem o Emmen que está aqui em 13º lugar com 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, 10 pontos, né? Vem de 2 derrotas seguidas, inclusive no último jogo aí perdeu em casa para o time do Vitesse por 4-2 e antes disso tinha perdido por Maastricht, né? Então assim, querendo ou não, a gente tem um favoritismo aqui do Cambuur. Se a gente for dar uma olhada nas odds aqui, tá pagando 1,50 para o Cambuur vencer e 5,70 para o Emmen vencer, tá, galera? Então assim, tem um favoritismo aí nas odds muito alto para o time do Cambuur. Porém, no confronto direto, se a gente for dar uma olhada, são 3 vitórias do Emmen e 2 empates, né? Então assim, a gente tem que levar em conta aí esse confronto direto, mas obviamente que o momento do Cambuur é melhor, né? Então aqui a gente, para evitar qualquer tipo de zebra, a gente vai pegar o mercado de gols, né? A nossa primeira dica aqui é o mais de 2,5 gols na partida. E a segunda opção aqui, galera, a gente pode pegar o ambos marcam, que também é interessante. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 casa, 3-2 para o Cambuur. Outro jogo aqui da segunda divisão da Holanda que eu separei para vocês é o jogo entre Jong AZ contra o Den Haag, né, líder do campeonato. 3 horas da tarde esse jogo. Na classificação a gente vai ver, né, o Den Haag em primeiro lugar com 7 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, né, a única equipe que ainda não perdeu aí nesse início de campeonato. Tá com 22 pontos, 25 vitórias seguidas, né, tá naquela fase que nem a gente diz on fire, né. E o time aqui da casa, né, que é o Jong AZ, tá lá em 16º lugar, lá embaixo, com 2 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, né, equipe que oscila bastante aí nesse início de campeonato. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada aqui, a gente vai ver que tem um equilíbrio, né, 2 vitórias do Den Haag, 2 vitórias do Jong AZ e 1 empate. Mas pelo momento que vai vivendo aí a equipe do Den Haag, não seria surpresa vencer fora de casa, né? A gente vai ver a odd aí, tá pagando 1,55 pro Den Haag vencer
e 5,25 para o Young AZ vencer. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é o mercado de gols, que está muito favorável, né? Especialmente o Ten Hag está com um ataque bem efetivo. Então a gente pode estar pegando aqui o mais de 2 gols e meio na partida como primeira opção. E a segunda opção a gente pega fora vence, né? Den Haag para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora, 3-1 para o Den Haag. Agora vamos aqui para o campeonato alemão, Bundesliga. Vamos ter aqui o Hoffenheim jogando em casa contra o Colônia. 3h30 da tarde esse jogo, válido pela sexta rodada, né? Rodada 6. E a gente vai ver o Colônia em sétimo lugar, com 7 pontos, né? Até o momento 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. A mesma coisa aqui para o Hoffenheim, né? Que tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 7 pontos, porém tem um saldo de gol negativo, né? Enquanto o Colônia tem 1 de saldo aqui positivo. São duas equipes aí que vão brigar aqui entre o 10º lugar para cima, na minha opinião. Hoffenheim e Colônia pode até pegar uma sexta posição, talvez, porém tem equipes bem melhores aí à frente, né? É o caso desse grupo dos 6 melhores atualmente. Leverkusen, Stuttgart, Frankfurt, Leipzig, Dortmund e Bayern de Munique principalmente, né? Assim, eu acredito que o top 6 vai ser mais ou menos daqui. Talvez um Freiburg entrando aí nessa briga, mas eu acredito que vai ser mais ou menos esse G6 aqui mesmo, tá? Só vai mudar a posição aí dessas equipes. Mas a gente sabe que tem muito campeonato pela frente e tudo pode mudar, né? A gente vai ver aqui os últimos 5 jogos do Hoffenheim. 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E o Colônia, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Assim, campanha bem parecida até nos últimos 5 jogos, né? No confronto direto, o Hoffenheim venceu 2 vezes, Colônia venceu 1 e teve 2 empates, né? Então, assim, na minha opinião, esse jogo aqui tá a cara do ambos marcam, né? E a nossa primeira dica para esse jogo vai ser a dica ambos marcam, tá? Para bater gol das duas equipes. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Inglês Premier League, vamos ter o Bournemouth jogando em casa contra o Fulham. Jogo 4 horas da tarde, válido pela 7ª rodada. E a gente vai ver que até o momento aí o Bournemouth fazendo uma boa campanha, né? 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 11 pontos aqui em 6º lugar. E do outro lado a gente tem o Fulham, né? O visitante aí em 11º lugar com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 8 pontos até o momento. Nos últimos 5 jogos do Bournemouth, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E os últimos 5 jogos do Fulham, 3 vitórias e 2 derrotas. Confronto direto aqui, o Bournemouth venceu 3 vezes, Fulham venceu 1 e teve um empate, né? Então, assim, querendo ou não, o Bournemouth aí é favorito para vencer esse jogo, mas a gente pode estar trabalhando no mercado de gols, que também é bem interessante, né? A primeira opção que eu vou deixar para vocês é a dica mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, casa vence com empate anula. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, talvez um 2-0. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Inglês Championship, né? A segunda divisão aí da Inglaterra, a gente vai ter o Wrexham jogando em casa contra o Birmingham. Esse jogo que acontece 4 horas da tarde, jogo bem interessante para gols também, né? Vamos dar uma olhada aqui na classificação, né? Até o momento as equipes fizeram 8 partidas, o Birmingham, que é o time visitante, está aqui em 11º lugar com 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. E o Wrexham em 15º lugar com 9 pontos, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas até o momento, né? São duas equipes aí que, querendo ou não, vai oscilando bastante nesse início, né? E com isso a gente, assim, tem tudo para ter um confronto equilibrado, né? O confronto direto teve 3 jogos, né? O Birmingham ganhou uma vez e teve 2 empates com gols, e como vocês podem ver, sempre batendo mais gol e meio e sempre batendo também o ambos marcam, né? Então são 2 dicas aqui muito boas na minha opinião. A primeira opção aqui, mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Wrexham, tá? O fator de estar jogando em casa, acredito que o Wrexham vai vencer esse jogo. Agora vamos aqui pro Campeonato do Equador, né? A gente vai ter o grupo de acesso aqui da Série B, segunda divisão. Vamos ter o Leones del Norte contra o Independente Júnior. 5h30 da tarde esse jogo, válido pela 6ª rodada aí desse grupo de acesso. E até o momento o Leones está aqui em 3º lugar, né, com 43 pontos, ainda tem chance aí de tentar entrar no grupo dos 2 melhores aqui e garantir o acesso para a primeira divisão. E o Independente Júnior está com 40 pontos, então assim, está numa situação um pouquinho mais complicada, mas ainda tem chance matematicamente aí de entrar na briga aí para conseguir esse acesso, né, ficar entre os 2 melhores. Se o Leones vencer esse jogo, ele entra, né, na segunda posição de forma momentânea e vai torcer por um tropeço aqui do Gualaceu. Vai jogar nessa rodada aí contra o Guayaquil City, né? Então, assim, é um confronto direto, querendo ou não. Então, o Leones aí precisa fazer seu serviço de casa, né? Até o momento aí, jogando em casa, a equipe conquistou 8 vitórias, 4 empates e 1 derrota apenas, uma média boa jogando em casa. E fora de casa, o Independente Júnior venceu apenas 4 partidas, empatou 2 e perdeu 7, né?
Então, querendo ou não, esse jogo aqui é favorável para o time da casa vencer ou talvez empatar. Confronto direto aqui a gente vai ver o Independente Júnior venceu 2 vezes, o Leones aqui venceu uma e teve 2 empates, né? Como vocês podem ver, não costuma bater muitos gols. Então aqui a primeira opção que a gente vai pegar, galera, vai ser a dica casa vence com empate anula por segurança, né? Pagando 1,90 aí a vitória seca, o empate anula vai estar pagando 1,30, 1,35. Mas eu acredito que é a dica mais segura para esse jogo. E a segunda opção a gente pega aqui menos de 1 gol e meio no primeiro tempo, tá? Primeiro tempo para bater menos de 2 gols. Se bater um golzinho ainda tá bom, né? Mas de preferência que não bata nenhum gol no primeiro tempo por segurança. Placar para esse jogo eu vou arriscar 1-0 casa, 1-0 pro Leones del Norte. Agora vamos aqui para a Copa de Primeira, encerramento do Paraguai. Vai ter aí o Cerro Porteño jogando em casa contra o Recoleta. 8 horas da noite esse jogo, válido pela rodada 15. E até o momento o Cerro Porteño em segundo lugar aí, né, com 28 pontos, podendo pegar a liderança aí, né? E torcer pro tropeço do Guarani, que joga nessa rodada também em casa, né? E o Recoleta está aqui em sexto lugar com 21 pontos, né? Vem de uma sequência muito boa de 4 vitórias e uma derrota nos últimos 5 jogos, mas está bem distante aí de tentar brigar aí por essa primeira posição, né? Confronto direto a gente vai dar uma olhada, o Cerro Porteño venceu 3 vezes seguidas e teve 2 empates, né? Então acredito aí que o favoritismo é do Cerro Porteño, especialmente jogando em casa. E a gente vai ver aqui que está pagando 1,53 para uma vitória do Cerro Porteño, que é bem interessante. Também tem o mercado de gols também, que é favorável, tá? A primeira opção aqui a gente vai com a dica casa vence, Cerro Porteño para vencer. E a segunda opção, mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Cerro Porteño. Agora vamos para os nossos 2 últimos jogos aqui, né? Os 2 da Série B. O primeiro que eu separei aqui é o Coritiba contra o Botafogo de Ribeirão Preto. 9h30 da noite esse jogo, né? O jogo vai ser na casa do Coritiba. E o Coritiba que é líder no campeonato aí com 50 pontos, né, em primeiro lugar. Mesma pontuação aí do Goiás, porém tem um saldo de gol melhor, né? Por isso que está à frente. E no último jogo conseguiu uma vitória importante contra o Avaí, né? E com isso pegou a liderança do campeonato. A equipe jogando em casa aí tem uma campanha razoável para boa, né? 7 vitórias, 5 empates, 2 derrotas apenas. E do outro lado, galera, a gente tem o time do Botafogo de Ribeirão Preto que está beirando não, né? Tá na zona do rebaixamento e precisa vencer mais do que nunca aí para tentar respirar um pouco, né? Mesmo vencendo, não sai da zona do rebaixamento, mas pelo menos vai igualar a pontuação do Atlético e ficar um ponto atrás aí também do América Mineiro, que também é uma equipe que está brigando para não ser rebaixado, né? Jogando fora de casa, o Botafogo de Ribeirão Preto venceu apenas 3 jogos, empatou 2, perdeu 9, né? Não tem a campanha boa jogando fora de casa. No confronto direto, no primeiro turno ficou um empate 0-0, né? Que foi esse jogo onde o Botafogo jogou em casa. E no total aqui são 2 vitórias de cada um e esse empate do primeiro turno, né? Então aqui, galera, eu particularmente estou confiando aí que o Coritiba vai vencer, pagando uma odd de 1,50, né? Então a gente pega aqui a primeira opção, casa vence, né? Coritiba para vencer. E a segunda opção, mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para o Coritiba. Agora, nosso último jogo aqui também da Série B, galera, a gente vai ter aqui o CRB jogando em casa contra o Avaí. 9h35 da noite esse jogo, né? Válido aí pela rodada 30, né? E a gente vai ver aqui na classificação até o momento as 2 equipes aí com 40 pontos, né? Precisam mais do que nunca vencer para ainda ter uma chance de brigar aí por um G4. É bem complicado porque o Atlético Paranaense já está com 48, né? São 8 pontos de diferença. Mas se alguma dessas 2 equipes vencerem, né? As 2 estão com 40 pontos, vai a 43 e torce para um tropeço do Atlético Paranaense aí que vai jogar contra o Atlético Goianiense, né? Assim fica uma diferença de 5 pontos, né? Só que é aquilo, né? Não depende só dele porque tem uma turma aqui em cima também, né? À frente. Então assim, jogo bem complicado para as 2 equipes. O confronto direto aqui a gente vai ver o Avaí venceu 3 vezes e teve 2 empates nos últimos 5 jogos. E a maioria das vezes aí os jogos costumam bater mais de 1 gol e meio, ambos marcam, né? Então são 2 opções que eu achei bem interessante aqui para esse jogo. Primeira opção, mais de 1 gol e meio na partida. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Talvez um 2-1 Avaí. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa sexta-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar mostrando para vocês aqui o bilhete pronto da rodada, tá? E logo em seguida a gente tem o nosso bilhete de alavancagem. E o bilhete da rodada eu vou mostrar para vocês, ele ficou assim, ó. O nosso bilhete da rodada a gente pegou 3 jogos. O primeiro jogo aqui é o Cambuur contra o Emmen, né, pelo campeonato da Holanda, segunda divisão. A gente pegou aqui o mais de meio gol no primeiro tempo nesse jogo, tá, galera? Para bater um golzinho aí no primeiro tempo. Aí o segundo jogo, campeonato alemão, Bundesliga, jogo entre Hoffenheim e Colônia. A gente pegou aqui o mais de 1 gol e meio na partida, que é 90% de certeza disso bater. E o terceiro jogo, campeonato inglês Premier League, jogo entre Bournemouth e Fulham. A gente pegou aqui o Bournemouth para marcar um gol, independente do resultado final.
Aí a gente teve uma odd total aqui, galera, de 1,85. Ficou uma odd um pouco mais baixa do que o normal, né? Porém, é o bilhete que eu consegui, assim, analisar e criar para ter uma assertividade mais alta, né? Pelo menos uma chance, né? De bater mais alto possível aí. Então teve essa odd de 1,85. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 185,50. Esse bilhete aqui eu acredito que tem 75% de chance de bater. É um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora o nosso bilhete de alavancagem, galera, ele ficou assim, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar para vocês, né? O nosso bilhete de alavancagem a gente pegou 3 jogos também, né? O primeiro jogo aqui, holandês, da segunda divisão, o Jong AZ contra o Den Haag. A gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. Aí, segundo jogo aqui, a gente pegou o jogo entre o Wrexham e Birmingham, pelo Campeonato Inglês Championship, né? Segunda divisão. A gente colocou aqui para bater 3 escanteios no primeiro tempo, tá? Mais de 2,5 escanteios no primeiro tempo. E o terceiro jogo, Coritiba e Botafogo de Ribeirão Preto, né, pela Série B do Brasileirão, a gente colocou o Coritiba para marcar um gol, independente do resultado final. Aí a gente teve uma odd aqui, galera, de 1,55. A gente simulou aqui com R$100 para retornar aqui R$ 155,99, né? Ficou um bilhete, na minha opinião, muito tranquilo de bater. Eu, particularmente, acredito que tem aí uns 90% de chance bilhete aqui de alavancagem bater, e vamos buscar, né, o green aí tanto no bilhete da rodada como no bilhete de alavancagem aí pra gente fechar essa sexta-feira com bastante cacau no bolso, tá show, galera? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né, dos palpites e dos bilhetes que eu deixei pra vocês. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante, tá? E quem puder ajudar aí, compartilhe o link desse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês. Fechou? Forte abraço, um ótimo lucro aí nessa sexta-feira e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!